Gente, hoje eu vou falar sobre algo que tem acontecido no mundo. Por que as pessoas são pobres? Por que as pessoas não ganham dinheiro? Um exemplo, um título. Todo mundo fala, nossa, muito me interessa, eu quero ganhar dinheiro, né? Então, o que gera o interesse? Você vai despertar. Se for no escrito, a pessoa que vai ler seu texto, olha, esse título é legal. A pessoa que está te ouvindo vai ouvir você falar, tipo, um título inicialmente, ela vai gostar também. Bom, vamos para o título aqui da nossa redação, do nosso texto. Então, quando a gente vai colocar, olha que interessante isso aqui, gente. Nós vimos a diferença entre título, né? Título e tema, que um é o nome, o outro é o assunto. Então, olha só, as características do título, tá bom? Vamos falar de título agora. O título, ele tem que representar o que vai ser pregado. Não adianta você falar lá, por exemplo, as extraordinárias dietas que te farão perder peso. E aí o seu texto fica totalmente falando, introduzindo como está a obesidade do mundo, depois vai falar sobre as melhores dietas, mas qual o efeito, o que acontece. Aí você termina falando, então, gente, façam a dieta tal, porque essa dieta realmente é comprovada, no site tal fala isso, isso e isso. E aí você termina, né, na minha opinião, aconteceu comigo, e você vai dar um conselho para a pessoa, você fecha o texto. Aí a pessoa fala assim, cadê as dietas? O título dizia que tinha as extraordinárias dietas. E foi lenga-lenga, não tinha nada. Quer ver uma coisa que acontece muito, que é a maior crítica da internet? Por exemplo, o título do YouTube vem assim, 10 passos para conseguir tal coisa. E aí você assiste o vídeo tem 15 minutos. E acaba o vídeo e ele não deu os passos. Aí você fala assim, e agora? Me enganou. Então, muita gente vai no comentário e fala, galera, a parte importante está no minuto 7.32, o resto é só conversa. E muita gente fala lá, né, não falou e não falou nada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Se eu for falar algo no meu título, isso tem que estar dentro do texto. Ok? Então, deve representar o que você vai falar. Deve ser breve. O título não pode ser um título muito longo também, porque, a menos que ele seja muito tecnológico, você não vai se interessar, né? Deve despertar interesse e pode, não quer dizer que deve, tá? Mas pode ser colocado por último. Então, nós temos 3 deveres e uma sugestão. Eu coloco tanto por último, quanto também coloco um primeiramente. Então, muitos têm o costume de anunciar o título do sermão assim, ó. Por exemplo, hoje eu vou pregar sobre o seguinte tema, mas, na verdade, a pessoa está falando o título, né? Então, por exemplo, hoje eu vou pregar uma palavra que eu intitulei como os 5 passos da vitória. Então, não significa que o tema é os 5 passos. Qual é o tema? Vitória. Qual é o título? Os 5 passos para a vitória. Claro? Título e tema? Com claro, certeza. Né? Alguns exemplos de título. Lembrando que aqui a gente está fazendo sobre assuntos bíblicos, mas você pode ter qualquer título, tá? As palavras da cruz. Qual poderia ser o assunto aqui? Alguém chuta para mim? Nesse título, qual é o assunto? Poderia ser vários, mas qual você acha que seria o assunto? Chuta aí alguém. 3 características da igreja? Não, aí outro título. Eu quero saber as palavras da cruz, qual é o assunto? Tipo, do que é que tá falando? Palavras da cruz. Jesus? Jesus pode ser o assunto. E aí falar da cruz pode ser um título, né? Aí, quer dizer, Jesus é o grandão e as palavras da cruz tá um pouco mais especificado. É igual falar dos campos futebolísticos, falar sobre a trave. Muito bem, Jesus poderia ser um. Qual outro? As palavras da cruz, por exemplo. O significado dela? Não, o assunto. Assunto. Por exemplo, vou falar o meu. Quando eu falo em palavras da cruz, eu me lembro de um assunto chamado renúncia. Porque, cara, Jesus, para ir para a cruz, ele teve que renunciar a ele. Então, qual é o assunto lá para mim? Renúncia. Mas tem outras
Tem outras, por exemplo, dedicação, esforço, porque para ir para a cruz teve muita coisa. Fé, por exemplo, é um assunto, porque lá na palavra da cruz teve várias coisas que Jesus falou. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Senhor, perdoa eles. Se você entrar nas palavras da cruz, você vai achar um monte de assunto. Então, o assunto é o grandão. É o meu... Humilhação. Na cruz, por exemplo, ele foi muito humilhado. Então, poderia ser, dentro do assunto da humilhação, ter um título à cruz. Aí você afunilou. Uma outra aqui, por exemplo, 3 características da igreja. Depende de que característica é essa, né? Se for, por exemplo, amorosa, humilde e dedicada, né? Por exemplo, essas 3 características, eu poderia estar falando sobre meu assunto, a postura do homem de Deus, postura. Eu poderia estar falando sobre o mundo nos dias de hoje, e assim por diante. As 7 provações de Jó, posso falar sobre um tema, o assunto, dificuldades, sofrimento, né? Perder a esperança, as muralhas da nossa vida, dificuldades, diferenças entre justos e injustos. Qual tema poderia falar? Por exemplo, esperança final, recompensa. Recompensa é um bom assunto, né, para a gente falar da diferença do justo e do ímpio. Abraão, o nosso exemplo missionário. Então, por exemplo, um assunto, personalidades, por exemplo, de uma pessoa. Abraão como uma pessoa, posso falar da personalidade dele. As qualidades de um obreiro, posso estar falando de caráter. Dentro de caráter, eu falo das qualidades de um verdadeiro homem de Deus. Então, eu acho que ficou bem claro. Tema é aquilo que é grandão. Bem grandão. Espera aí que saiu de novo. Muito bem, então o grande é aquilo que eu vou falar. Então, como que eu escolho agora o texto? Ou como é que eu escolho o site? Como é que eu escolho o site? Como é que eu escolho o livro? Né? Como é que eu escolho o artigo? Como é que eu escolho, né, principalmente a passagem bíblica? Como é que eu escolho esse argumento de autoridade lá para minha introdução? Então, aqui ele diz, eu só vou ler, tá? Para vocês depois copiem isso, tomem nota. Dê preferência a textos que você já conhece. Então, por exemplo, eu vou falar de Naamã. Mas quem é Naamã? Não sei. Né? O cananeu, ou a sunamita. Mas quem é a sunamita? Não sei. Então, não dá para falar. Por exemplo, eu vou falar sobre Java, programação, algoritmos, não sei o quê. Mas o que é Java? Eu não tenho a menor ideia. Então, não dá para a gente querer discutir um assunto que a gente não sabe. Então, se eu quero escrever ou falar sobre aquilo, eu vou ter que me familiarizar com aquilo, tá? Vou falar de Covid. Eu sei muita coisa sobre o Covid, aprendi muita coisa nesse ano, dá para falar. Agora, eu vou falar sobre a inteligência artificial. Você sabe algo sobre inteligência artificial? Então, como é que eu vou falar sobre isso? Por isso que muita gente bomba nas redações de faculdade, porque não tem domínio dos assuntos, e são assuntos da atualidade. Escolha um texto que já falou com você. Então, se você sentir no seu coração, puxa, isso aí foi legal, cara, eu tenho vivido isso. Tudo que você tem uma experiência, quando você fala para outra pessoa, isso cai melhor para ela, porque ela sente você. Se você está falando, então, eu ouvi falar que não sei o que, ela até te escuta, mas, tipo, alguém falou para ele, que falou para mim. Não é muito legal. Agora, cara, isso já aconteceu comigo. Uma vez aconteceu isso, eu fiz isso, então eu acredito isso. A pessoa fala, nossa, foi legal. Então, algo que fala ao nosso coração, tô lendo sobre Covid, e aquilo me chamou atenção, quando eu escrevo, quando eu falo sobre aquilo é bom. Vou cantar uma música que fala sobre esperança, e aconteceu comigo algo, eu li algo sobre isso, então, nesse caso, se você for falar algo, fazer um texto em cima disso, vai falar com você, vai ser bem legal. 3, no início, dê preferência a textos fáceis de interpretar.
Então, por exemplo, eu vou falar sobre sofrimento e eu vou falar sobre a vida de Jó. Ok? Mas não tenta pegar lá um assunto super complexo dos nazistas que sofreram, porque você não tem entendimento da cultura dos nazistas. Teria que estudar para entender o que foi o movimento nazista. Para falar de sofrimento de um campo de concentração sem entender o que é um campo de concentração fica difícil. Mas eu sei falar sobre Jó, que Jó perdeu tudo. Simples. Morreu, caiu a casa, os filhos morreram, ele perdeu as ovelhas e a mulher foi embora, então é uma coisa mais simples. Não escolha textos polêmicos. Eu diria, não escolha assuntos polêmicos no início. Porque se a pessoa que estiver te ouvindo, ela estiver lendo, vamos dar um exemplo, tá? Vou falar sobre homossexualidade, gays, lésbicas, trans e todos aqueles nomes lá que eu nem sei. Vou falar sobre isso. E se alguém for ler seu texto for? E se você tiver alguém ali que for? Então, a pessoa ela pode até te processar por algo que ela está lendo ou que ela está ouvindo de você. E todo texto polêmico tem que tomar cuidado, porque hoje em dia você falar sua opinião pode ser racismo e você pode ser preso. Então, falar em público tem que tomar muito cuidado com essa questão. Depois vocês vão ler melhor isso aqui, porque eu vou mandar as fotos de tudo que eu estou mostrando, tá bom? Então, aqui, ó, leia o texto várias vezes. Essa é a minha parte favorita, gente, porque tem que ser várias vezes, mas é várias. Por quê? Vocês sabiam que já aconteceu comigo 1 milhão de vezes? Eu tô tentando entender aquele texto. Aí eu leio a primeira, eu não entendi. Eu leio a segunda, eu não entendi. Eu leio a terceira, acho que eu tô entendendo. Na quarta, quinta vez, eu falo, putz, agora caiu minha ficha. Então, tem que ler várias vezes para interpretar. Mas o que ele quis dizer? Né? Leia o contexto, saber o que estava acontecendo ali naquele momento. Tipo, eu vou falar sobre nazistas, então vou ter que entender como que era, quem que era o Hitler, mas como era o Hitler? O que aconteceu com o Hitler? Essas pessoas morriam? Tá, tô falando do Coliseu, mas as pessoas eram devoradas por leões? Ah, então tá na história? Mas quem que incendiou Roma? Então, assim, eu tenho que saber história. Para a gente falar de Lutero, a gente teve que assistir o filme, saber várias coisas. Por que ele se rebelou contra a Igreja Católica? Né? A gente teve que entender a história dele. E, em alguns casos, não vai estar ali o contexto. O contexto vai estar em outro livro, né? Um outro cara, um outro autor foi falado sobre isso, e às vezes numa data bem diferente. E a gente sabe que, biblicamente, existem dicionários, existem muitas coisas que a gente pode ver. Principalmente a Bíblia, a gente pode ver em outras versões. Tem uma que é nova, linguagem internacional, atualizada, linguagem dos dias de hoje. Então, sobretudo, postumamente estavam as gazelas, aí na versão atual. E elas estavam ali, as moças. Quer dizer, numa está dizendo as gazelas, na outra falando as moças. Mas a gente pode ver versões diferentes, com uma linguagem mais atual. Posso pegar um texto científico e posso pegar um texto escrito por uma pessoa comum. Vou pegar um texto escrito por um advogado e vou pegar um texto escrito por uma pessoa comum. Óbvio que vai ser muito mais fácil entender o que não é do advogado. Olha esses dois exemplos. Pois possuístes os meus rins. Como assim? Você deu o rim para ele? Cobriste-me no ventre da minha mãe. Como assim? Você entrou dentro da barriga dela e pôs um pano? Né? E aí, embaixo, olha a outra versão, como eu disse, nova versão internacional. Tu criaste, quer dizer que ele fez o íntimo do meu ser. Ah, ele fez dentro de mim. E teceste no ventre da minha mãe. Quer dizer, foi ele que criou lá dentro. Você foi feito dentro da barriga da sua mãe. Então, Deus fez você dentro da barriga da sua mãe. Então, é um pouco diferente. Se eu leio a primeira, eu vou falar, não entendi nada dessa história de rins e ventre. O que cobriste-me? Como assim cobrir? Mas quando fala tecer, é a mesma coisa que criar. Quem cria e quem tece está fazendo. Então, é fazer no íntimo, fazer lá dentro, fazer no ventre. Foi feito, ok? Que é aquela passagem do tu me sondas, né? Você me sonda, me conhece. Antes de que tinha um osso em mim, você já me conhecia. É uma passagem linda, Salmo 139, tá bom? E para a gente encerrar aqui, eu vou mostrar algumas perguntas
e as ferramentas e acabou. As ferramentas que podem nos ajudar é essas. Para a Bíblia, tá, gente? Para quem vai falar de assuntos bíblicos. Comentário bíblico. Aconteceu no ano de 1700. Então, tem um comentário aqui que diz... Flávio Joséfo comentou que naquela época... Comentário bíblico me ajuda a entender melhor o texto, porque me mostra a cultura da época, o que estava acontecendo, por que tinha esses costumes, né? Dicionário bíblico ou dicionário comum, gente, ajuda a gente a entender coisas que a gente não sabe. Mas o bíblico fala quem é o personagem, onde eles moravam, o que aconteceu, e alguns conceitos, tipo, o que é candelabro. Eu não sei o que é candelabro, a gente vai descobrir que é aquele negócio que coloca as velas, tá? Concordância bíblica, ajuda a localizar os textos. Por exemplo, eu queria falar muito sobre Vitória, mas eu não sei onde tem Vitória. A concordância bíblica fala em todos os lugares que tem. E também dá para usar o Google. Textos da Bíblia sobre Vitória. Abre um monte de versículos para você ler vários, qual você gostar mais. Mapas bíblicos para visualizar lugares e rotas. Diferentes traduções, como eu já falei, para comparar a tradução e entender melhor. E livros sobre a cultura dos tempos bíblicos. E se eu não estiver fazendo da Bíblia, como que eu faço? Gente, pesquisa. Sites específicos, livros que falem sobre aquele assunto, tudo que possa, né? Autoridades, pessoas que referenciaram no assunto. Livros, por exemplo, de antigamente, A Moreninha, Memórias Póstumas de Brás Cubas, são livros históricos que pessoas romancistas fizeram na época da colonização ou de algum período importante que não... É muita coisa que foi feita na época do exílio, onde as pessoas foram enviadas para outros países porque elas não podiam se expressar. Tudo isso tem a ver. E eu encerro aqui com faça perguntas ao seu texto. Mas espera aí, isso é no início? No início, no meio, no fim, sempre fique questionando o seu texto. Quem está falando? Bom, Jó. O que está sendo falado? Que ele perdeu tudo? Quando isso aconteceu? Não lembro, né? Mas por quê? Porque parecia que ele era muito rico. Então, o diabo falou assim, ó, tira tudo de Jó para você ver. Então, foi para testar a fé de Jó. Mas por quê? Porque ele tinha tudo. Como? Ele perdeu tudo. Para quê? Para mostrar a fé dela. Aonde? Na casa dele, na região dele. Tudo. Essas perguntas são essenciais para interpretar o texto. Só que isso você não vai fazer só no seu texto. Se você está falando sobre, assim, Covid, então você vai falar, quem está falando? Nesse que eu tô lendo, nesse artigo que eu tô lendo, está sendo falado sobre a opinião de um crítico, de um médico. O que está sendo falado? Que a variante aumentou. Quando que isso aconteceu? Essa semana foi descoberto uma nova... Por quê? Porque vai ter carnaval. Como? Estão espalhando que essa vai matar muito mais pessoas. Para quê? Para controlar as pessoas. Onde? Em todas as capitais onde está tendo festas de carnaval, estão querendo controlar. Então, em tudo que eu leio, ou eu escrevo, que eu leio, ou que eu vou falar, eu posso questionar. Será que eu estou dentro do assunto? Quem está falando? O que está falando? Quando? Por quê? Como? Onde? Para quê? Todas essas perguntas me ajudam a manter uma linha de pensamento. Ok? E é isso, gente. A aula de hoje foi... eu vou mandar as fotos para vocês. E a aula de hoje foi isso. Vai cair, né? E aí, sábado que vem a gente encontra, eu vou passar no grupo para vocês a atividade. A atividade é achar um assunto e me dar o melhor título da sua vida. Então, é 2 linhas que eu quero e essa é a lição dessa semana. Ok? Eu quero um assunto e um título bombástico. Super legal. É só essa lição dessa semana e eu vou mandar aquelas frases sobre oração que ficou da semana passada. Quem não fez o texto, aproveite essa semana para fazer. Ok? E é isso. Até o próximo sábado. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Vai, pastora. Ô, pastora. Vai cair. Voltem aqui, tá bom? Quem quiser falar ainda comigo, voltem aqui. Eu te mandei